O assunto que nós vamos iniciar a partir deste momento é o tema relativo à extinção, à formação e a formação, a suspensão e a extinção do processo. Dá uma rápida olhada aqui na nossa tela para que você veja. Esse é um tópico, pessoal, que é um tópico tranquilo. É um tópico que nós não precisamos, nos preocupar aqui muito, mas é importante que você saiba alguns conceitos iniciais. Quando eu falo em formação, eu estou procurando entender como que o processo começa. Quando eu falo em suspensão, eu estou tratando de hipótese em que o processo terá o seu curso congelado, pausado, basicamente isso. E extinção é quando o processo chega ao seu final. Mais especificamente aqui, quando nós falarmos em extinção, na verdade nós falamos em extinção do processo, nós vamos falar basicamente da extinção da fase de conhecimento, que vem por intermédio da nossa sentença, certo, pessoal? Bacana, tranquilo, e aqui eu já chamo você para que você possa debater um assunto comigo. Pergunto, como que o processo começa? Você sabe muito bem que nós temos o princípio da demanda. Portanto, pessoal, a regra geral é que o processo se inicie por intermédio por voluntariedade da parte. A parte chega ao Poder Judiciário, apresenta uma petição inicial, protocoliza essa petição será registrada, será distribuída e a partir daí nós temos o marco inicial de um curso que há por vir. Esse curso ele pode seguir de forma tradicional, passando por todas as fases, e você vai estudar essas fases comigo, ou ela pode, por algum motivo, terminar antes, por assim dizer. Antes mesmo de a gente chegar numa instrução probatória, até mesmo antes de nós citarmos o réu, o processo pode ter o seu fim. Exatamente, o processo pode ter o seu fim. Claro, são situações peculiares, são situações excepcionais. Mas a regra é que nós tenhamos a formação, eventualmente alguma hipótese de suspensão, talvez elas não ocorram, e daí depois a extinção do processo. Perfeito? Então retorna na tela, pessoal. Vejam cá, nós vamos, portanto, falar inicialmente a respeito da formação do processo. E aqui, pessoal, no que diz respeito propriamente à formação do processo, você tem que lembrar obrigatoriamente do princípio da demanda, o princípio da demanda. E o princípio da demanda, observa lá o artigo 2º do NCPC. Já estudamos esse artigo, mas basicamente o que esse artigo diz? Ele fala o seguinte, que o processo se inicia por vontade, por voluntariedade da parte. E uma vez iniciado, daí nós temos a aplicação do princípio do impulso oficial, ou seja, é de interesse público do Estado dar continuidade e levar esse processo até o fim. Portanto, vejam, o princípio da demanda, ele impõe a responsabilidade, ou seja, a responsabilidade da parte iniciar o próprio processo. Agora eu pergunto para você, uma vez que a parte apresentou esse processo, apresentou essa petição inicial, a pergunta que se faz, esse processo ele existe? Esse processo ele é válido? Ou os dois eventos aqui, existência e validade, decorrem apenas da apresentação da petição inicial, ou precisamos de mais algumas coisas? Certo? Então vem cá, pessoal, olhem na tela. O processo, ele vai existir com a propositura da demanda. Certo? O processo vai existir com a propositura da demanda. Agora, cuidado, pessoal. O processo será válido quando nós tivermos a citação. Do réu, certo? O processo é válido quando nós temos a citação do réu. Ou seja, quando nós temos a integração do réu à lide. E eu já pego aqui o nosso código, porque você já estudou comigo, mas você tem que lembrar lá do 240, não é? O que o artigo 240 vai nos dizer? Ele vai dizer o seguinte, que a citação, ainda que ela seja ordenada por um juiz incompetente, se ela for válida, ela traz uma série de efeitos. E eu leio aqui para vocês, vejam, ela induz a litispendência, ela diz assim, ó, o processo, esse litígio ele é pendente, esse litígio com essas partes, em relação a esse objeto, no que diz respeito a esses pedidos, ele é pendente. Então você não pode ajuizar uma nova ação para tratar da mesma coisa. Nós temos também
ao fato de que a coisa se torna litigiosa e nós iremos constituir em mora o devedor, tá bom? Então vejam só, pessoal, nós temos a existência com a propositura da demanda e depois a validade do processo com a efetiva citação. Professor, precisa ser citado pelo juiz competente para a causa? Não, ainda que seja citado por juiz incompetente, é o que nos diz o artigo 242. Só que é o seguinte, pessoal, vamos lá. O que eu quero que você saiba, o que eu quero que você saque aqui para começar a matéria? E aqui já é importante. Nós somente teremos um processo válido se houver citação do réu, cuidado. Não necessariamente, nós temos hipóteses de exceção. Nós temos situações nas quais, vejam só, nós temos situações nas quais, mesmo que nós não tenhamos a citação do réu, o processo será válido. E vamos anotar? Vamos sim, pessoal. Vejam só, né? A citação do réu, ela comporta, pessoal, exceções. A citação do réu comporta exceções. Vejam só, quais são essas exceções? Nós temos lá as hipóteses de indeferimento da petição inicial, e essas hipóteses de indeferimento da petição inicial estão lá no artigo 330, isso mesmo, do novo Código. E nós também temos, pessoal, as hipóteses denominadas de improcedência liminar do pedido. Certo? E as hipóteses de improcedência liminar do pedido estão onde? Lá no artigo 332. Bem, os dois estão pertinhos um do outro dentro do nosso CPC e essas são duas exceções aqui. Na verdade, não a exceção ao processo válido, né? Que fique claro a essa regra de que o processo é válido com a citação do réu, certo? Vejam só, pessoal, nessas duas situações aqui, tanto no primeiro caso, em que nós temos lá o indeferimento da petição inicial, como no segundo caso, em que há uma improcedência liminar, o processo ele será válido e ele será, inclusive, ele tramitará, terá o seu fim antes mesmo de citar o réu. Vou só tratar para vocês aqui do caput desses dispositivos e para quem quiser acompanhar, você já começa lá a partir do artigo 318 a acompanhar, porque é neste ponto que nós tratamos da formação do processo. Mas o artigo 330, o que ele diz? Ele fala o seguinte, pessoal, o artigo 330 trata 330, ele fala assim, que a petição inicial será indeferida quando? Ele fala o seguinte, você, parte, deveria apresentar uma petição inicial com uma série de requisitos e observando uma série de regras. Se você não observar essas regras, o seu pedido não vai ser analisado. O juiz não vai ter condições de chegar até a sentença de mérito a partir daquilo que você nos informou nos autos do processo. Portanto, o juiz diz o seguinte, te dou um tempinho para você retificar, te dou um tempo, pessoal, para que você possa corrigir eventuais vícios, complementar a tua petição inicial. Se você não fizer isso, eu vou extinguir esse processo sem resolução do mérito, certo? Então vejam, pessoal, aqui no indeferimento da petição inicial, nós temos uma extinção, né? Nós temos uma extinção sem julgamento do mérito. Professor, você não está falando da formação do processo? Por que você agora já começou a falar da extinção? Vejam, nós estamos falando, pessoal, olhem só, que o procedimento ele será válido em regra com a citação, mas nós temos exceções. E uma dessas exceções em que o processo é válido e ele chega até o seu final antes mesmo da citação, são essas duas. A primeira delas é o indeferimento da petição inicial, que leva à extinção do processo em julgamento do mérito, e a segunda é a improcedência liminar, né? Que daí, pessoal, vejam só, os pedidos já são julgados improcedente diretamente. E nesse caso, nos casos aqui do 332, nós temos a extinção com o julgamento do mérito, certo? Então você veja lá o artigo 332, depois ele vai tratar o seguinte, que
ele vai tratar que nas causas em que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido. E daí ele traz algumas hipóteses, fique tranquilo que nós vamos analisar todas essas situações com vocês. Aqui, pessoal, antes de eu prosseguir, eu pergunto, professor, então você está me dizendo que esse processo ele vai chegar ao final, nós teremos um processo que tramitará, a existência e a validade desse processo não estão condicionados à citação do réu, exatamente, uma sessão, e o réu vai ganhar a ação e não vai ficar sabendo? Cuidado, pessoal. O próprio artigo 332, ele vai dizer o seguinte, que é necessário que haja posteriormente a intimação, ou a melhor, a notificação, por assim dizer, não seria uma notificação, mas a intimação do réu para dizer assim, ó, você ganhou, você nem participou, mas você já levou, você já ganhou. Por quê? Porque o autor apresentou uma ação, uma pessoa apresentou uma ação contra ti, ela deduziu uma pretensão em juízo contra você, mas ela o fez de forma incorreta, nós extinguimos o processo em resolução de mérito. Ou ele vai dizer o seguinte, a parte ela apresentou uma petição inicial, preenchendo todos os requisitos, a petição estava bonitinha, tal, tudo certinho, só que o pedido dela, ele era improcedente de cara, a gente já olhava para o pedido dela e via que estava prescrito, estava contrário ao entendimento simulado, então eu aqui, juiz, né, já extingui o processo e você não precisa nem se preocupar. É para que a parte tenha efetiva ciência do que está acontecendo. Bacana, pessoal? Show de bola? Legal. Então, dá uma rápida olhadinha em relação à formação do processo. É isso. Isso, professor, não tem mais nada? Não. Formação do processo é isso. E nós já podemos prosseguir. Podemos prosseguir para falar do quê, pessoal? Da suspensão. E olhem, aqui, em relação à suspensão, vejam só. É uma suspensão do curso do procedimento. Da marcha, né? Eu gosto dessa palavra, da marcha processual. Por que da marcha? Porque o procedimento ele é composto, e você sabe muito bem disso, de uma sucessão de atos processuais. Eles são todos encaminhados. Apresenta a petição, cita o réu comparece na audiência, da audiência, se não houver conciliação, ele sai intimado, apresenta a contestação, e assim vai, pessoal, decisão de saneamento. Ou seja, nós temos uma marcha a ser seguida. Portanto, o que é a suspensão? Esse processo ele está caminhando. Em determinado momento ocorre algum fato, ocorrem os fatos que estão descritos lá no artigo 313 do nosso Código de Processo Civil, e essa marcha ela é congelada. O tempo continua a passar, mas o processo fica pausado. Basicamente é isso, certo? Aí eu pergunto, suspensão do processo. Essa suspensão ela pode ocorrer de forma automática? Ela depende de uma decisão judicial? Ela ocorre, às vezes, de acordo com o que está prescrito em lei, não precisamos nem mesmo de um juiz decidir. Sempre, pessoal, e aqui notem, eu vou até anotar isso para vocês. Toda hipótese que gera suspensão necessita de declaração judicial ou de decretação judicial. É necessário que haja um pronunciamento do juiz competente para aquela causa, o juiz que está julgando aquela causa dizendo que o processo está suspenso, certo? Então, anotando aqui isso aqui para vocês, vejam, a suspensão, ela depende de declaração, certo? Declaração judicial. Ótimo, perfeito. Depende de declaração judicial. E o que nós vamos fazer agora? Vamos estudar as hipóteses. Vamos estudar as hipóteses. E se você tem o nosso material em mãos, ou se você tem o teu CPC e quiser ir anotando ali junto, nós estamos falando agora, pessoal, do artigo 300, né? Nós estamos falando do artigo 313. E nós temos que conhecer necessariamente, de forma obrigatória, essas hipóteses. A primeira delas, pessoal, envolve o quê? Envolve morte ou perda da capacidade processual da parte do representante, se houver, ou
até mesmo morte ou perda da capacidade postulatória em razão da morte do advogado, certo? Essa é a primeira hipótese que está lá no inciso 1º do NCPC. E aqui, pessoal, vejam o seguinte, qual que é a ideia? Você sabe muito bem que o processo, para que ele possa transcorrer, para que ele possa existir e transcorrer validamente, ele deve observar as denominadas capacidades, as quais nós já estudamos, que é a capacidade de ser parte, que se refere lá à personalidade civil, a capacidade processual, que diz respeito à possibilidade de você ir até o processo, de você responder por aquele processo sozinho, sem necessidade de assistência, sem necessidade de representante, e também a capacidade postulatória, que é aquela que indica a necessidade de que você contrate um advogado para que esse advogado ele possa peticionar validamente, ele possa formular a sua defesa válida, a sua defesa técnica perante o juízo, certo? Quando nós tivermos, pessoal, algum prejuízo a essas capacidades, o processo não pode transcorrer porque ele perde a validade. Então, o que o juiz diz? Vejam, até o evento morte, até o evento perda da capacidade, tudo o que transcorreu era válido. Só que em determinado momento vem a parte e falece. Esse processo pode continuar? Pode continuar. Nós podemos ter o ingresso dos sucessores, o ingresso do espólio, para dar continuidade a esse processo daí na defesa lá dentro do que se está discutindo no processo, certo? Contudo, pessoal, o juiz não pode seguir com o processo sem que a parte esteja regularmente constituída ali no polo ativo ou no polo passivo, a depender de que lado houve a morte ou a perda da capacidade. Daí o que o juiz faz? Ele pausa o processo. Ele pausa o processo e dá um tempo. Pausa o processo e dá um tempo para que nós tenhamos a retificação desse polo, ou melhor, nós tenhamos ali a superação dessa incapacidade pontual e o processo possa transcorrer regularmente. Aqui, pessoal, em relação a esse primeiro ponto, o que você deve ficar atento? Nós temos as hipóteses de suspensão por morte ou perda da capacidade, todas elas estudadas, na verdade, lá no início do CPC, lá na parte inicial do nosso CPC. E aqui, pessoal, eu vou chamar a atenção para vocês para que você venha comigo dar uma olhadinha no 300, né, do 313 do novo Código. Ele diz assim: suspende-se o processo pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou do seu procurador. E onde que você estuda essa parte? Na verdade, você já estudou. Você já estudou a parte relativa às capacidades comigo em aula pretérita. Esse quadro que eu trago aqui para vocês é uma síntese do que nós já vimos. Então, vamos analisar aqui quais são as situações. Por quê? Porque nós podemos ter morte da parte autora, nós temos uma consequência, morte da parte ré, nós temos uma outra consequência na suspensão do processo. Ou falecimento ou perda da capacidade do advogado, certo? Nós temos outras consequências. Então, vejam só. Olha que legal, pessoal. Vejam. Sucessão por morte, né? Sucessão por morte da parte autora. Quando houver o falecimento da parte autora, nós temos duas possibilidades. Vejam. Primeira, pessoal, nós temos a intimação do espólio, né, do sucessor ou dos herdeiros para que promovam a continuidade do processo. Vejam, é uma hipótese de uma ação de direito transmissível. Por exemplo, uma discussão de um contrato. Lá estava o pai discutindo um contrato de um serviço que ele tinha prestado, mas não recebeu. Estava cobrando ali os seus haveres em razão daquele serviço que ele prestou. Faleceu. Os seus filhos ingressam no polo passivo, no polo ativo dessa ação para que dê continuidade e possam cobrar esse valor. É uma ação de caráter transmissível, o processo é suspenso até que nós tenhamos o ingresso, vejam só, do espólio, se for o caso, do sucessor ou dos herdeiros. Ok, pessoal? Só que nesse caso, trata-se de direito transmissível. E se esse espólio, se esses herdeiros ou esses sucessores não ingressarem no processo, morreu. Certo? Se eles não ingressarem no processo, o processo é extinto sem julgamento de mérito. Por quê? Porque ele não preencheu a capacidade processual, porque nós precisamos ali resolver esse problema de capacidade do processo. Agora vejam, pessoal, nós temos o seguinte: e se esse direito for intransmissível? Deixa eu até mudar de cor, que daí você já fica mais fácil para que você possa identificar. Ó, na letra A, nós temos direito transmissível. Na letra B, nós temos um direito intransmissível. Professor, seria um exemplo, alguma coisa relativa aí à dignidade
da própria pessoa que estava tutelando em juízo. Nesse caso, pessoal, nós temos diretamente a extinção do processo. Por quê? Porque não há se falar aqui em sucessão pelo espólio ou pelos herdeiros. Então, o processo será julgado diretamente sem mérito, ok? Vejam, isso é aplicável quando houver morte da parte autora, certo? O processo estava tramitando, morreu, suspendeu. Vamos regularizar? Vamos. Temos que olhar primeiramente para quê? Para o direito. Se o direito é transmissível, há possibilidade de sucessão. O juiz dá um prazo. Se a parte se não houver o ingresso do espólio do sucessor ou dos herdeiros, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Agora, quando o direito é intransmissível, a extinção sem resolução do mérito se dá de forma direta, certo? Perfeito. Agora vem cá comigo na segunda hipótese. Vejam. Sucessão, e agora, novamente, nós temos o quê? Por morte da parte ré. Em relação à parte ré, olhem só, pessoal, nós temos a suspensão do processo e nós vamos intimar a autora no prazo a ser fixado pelo juiz, e aqui a legislação fala do prazo de 2 a 6 meses, aqui a legislação não fala do prazo. E já que a legislação não falou do prazo, deixa eu só apresentar qualquer discussão doutrinária aqui. O que a doutrina diz é o seguinte: primeiro, compete à razoabilidade do juiz, o juiz, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, fixar o prazo. Mas o entendimento que deve prevalecer aqui é o seguinte: há uma desídia, há um desinteresse, o processo fica suspenso. Não há nenhuma manifestação, o juiz procura intima quem aparentemente seria ali o responsável por dar continuidade. Fica ano esse processo parado, o juiz extingue, certo? Fica ano, o juiz entende que não há interesse no trâmite da causa, ele extingue sem resolução do mérito. Agora, na parte ré, não. Na parte ré, o réu pode dizer assim: eu vou ficar cozinhando esse processo. Eu vou esperar o máximo que eu puder para que eu venha a assumir ali, para que o sucessor possa assumir o processo. Daí aqui, pessoal, para que o processo não se alongue demais, o juiz diz o seguinte: 2 a 6 meses. Eu te dou uns 2 meses porque é o mínimo que entendemos necessário, diz o legislador, para que haja sucessão, mas não havendo a sucessão, 6 meses no máximo o processo vai seguir. Vejam só. Portanto, pessoal, se a sucessão se der, por morte da parte ré, suspende o processo, intima-se a parte autora, a parte autora no prazo fixado, para que haja a integração da lide do espólio, do sucessor e do herdeiro. Ok? Perfeito, pessoal. Vamos lá. Seguindo. Sucessão por morte do representante da parte. Vejam só, pessoal. Aqui a parte precisa de assistência, a parte precisa de um representante. O processo ficará suspenso até que haja constituição do novo mandatário. E, novamente, a legislação não fala nada em relação aos prazos. Suspensão por morte do procurador. Até aqui, pessoal, nos 3 primeiros, nós tínhamos hipóteses de suspensão por morte da parte propriamente, da parte autora ou da parte ré. Agora nós temos o falecimento, ou melhor, a morte do procurador. Olhem só, sucessão por morte do procurador, nós temos a suspensão do prazo, e aqui o prazo é curto. Por quê? Porque o autor ele tem a responsabilidade de retificar essa capacidade postulatória. O que ele vai fazer? Ele suspende o processo por 15 dias para que o autor constitua novo advogado. Se ele não constituir, é uma demonstração de que o autor não tem interesse no processo, e daí ele extingue o processo sem julgamento do mérito. No outro lado, e se for o advogado da parte ré? Vejam, falecimento do procurador, e aqui era da parte autora, agora nós estamos falando da parte ré. Nós teremos também a suspensão do prazo pelos mesmos 15 dias para que haja constituição. Só que, se nós não tivermos, pessoal, a constituição, revelia. Certo? Se nós não tivermos a constituição do advogado, aqui revelia. Portanto, em relação ao procurador, faleceu o procurador da parte autora, para o processo por 15 dias para que o autor constitua novo advogado. Não constituiu, significa desinteresse na demanda e extingue o processo em julgamento do mérito. Perfeito. Agora, faleceu o procurador da parte ré, extingue o processo por 15 dias. Se o réu não constituir novo advogado, revelia. Ah, professor, mas ele foi citado. Sim, mas ele não tem capacidade postulatória, ele não tem uma pessoa que possa
praticar atos válidos no processo, portanto, toda e qualquer manifestação que eventualmente essa parte reapresente diretamente não terá validade, a não ser que ela seja advogado, mas ela não precisaria contratar também advogado, certo? Portanto, falecimento do procurador da parte ré, 15 dias senão revelia. Ótimo, retorna na tela e vejam, pessoal, essas são as informações, né? Essas são as informações iniciais aqui da suspensão do processo. Nós estamos falando, vejam só, da primeira hipótese, né? Eu vou mudar a cor aqui, mas nós estamos falando da primeira hipótese de suspensão do processo, que está lá no artigo 313. E vamos seguir? Claro que sim. Vamos seguir e nós temos também a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes. Professor, o que seria essa convenção das partes? As duas partes, parte autora e parte ré, elas chegam ao juiz e dizem o seguinte, ó, eu estou ocupado demais, eu também estou ocupado demais, nós queríamos suspender esse processo pelo máximo aí de 6 meses, ou 3 meses, 2 meses, mas não pode ser mais do que 6 meses, e depois a gente retoma a marcha do processo. Pode, não tem problema nenhum. As duas partes podem convencionar a suspensão do processo, certo? Qual que é o prazo? E aqui eu quero que só que você cuide em relação ao aspecto. É máximo de 6 meses. Pode ser 6? Pode. Pode ser 4? Tudo bem. Pode ser 2 meses? Também não tem problema. Pode ser 1 mês? Perfeito. Pode ser 7? Não. Máximo de 6 meses. E outra coisa, depois que o processo chegou lá, eles suspenderam por 6 meses, houve os 6 meses decorreram. O cartório intima as partes para que eles deem continuidade ao processo. Eles podem novamente propor a suspensão. Não há nada vedando na legislação. E o entendimento que se tem aqui é o seguinte, que são admitidas sucessivas convenções para suspender o processo, não tem problema. Então, vejam, tramitou 6 meses, retomou a marcha, o juiz intima as partes. Ele diz, ó, novamente, ainda não estamos a fim de trocar o processo, podemos suspender de novo? Pode. E ele suspende por mais 6 meses. O que não pode é a fixação de um prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos de suspensão do processo. Bacana? Legal? Só anotando isso aqui na tela, pessoal. Vejam só. Só anotando aqui na tela, vamos lá colocar. O máximo, né? Máximo de 6 meses. Isso aqui tem cara de questão objetiva, né? E podemos ter o seguinte. Admite-se, vou colocar assim, admite-se sucessivas suspensões. Convenções. Vamos colocar que fica mais claro. Sucessivas convenções. Certo? Sucessivas convenções de suspensão. Portanto, esse é o item 1, esse é o item 2 e vamos seguindo aqui com as hipóteses, pessoal. Vejam, nós temos também a suspeição pela admissão, né, do incidente de impedimento. Impedimento / suspeição. A parte autora apresenta, a parte autora vem e formula ali um pedido na preliminar de contestação dizendo que o juiz está impedido, o juiz está suspeito. O processo ele é suspenso. Por quê? Porque primeiro nós vamos ter que verificar se aquele juiz pode ou não pode continuar juiz daquela causa, se ele é ou não é impedido, se houve ou não houve violação à imparcialidade e depois o processo retoma o seu curso, certo? Outra hipótese, que é o item 4 que eu vou colocar aqui para vocês, é o incidente de resolução de demandas repetitivas. A partir do momento que nós temos a admissão do incidente do IRDR, né, para julgar demandas repetitivas, se aquele processo se ele for afetado, ele será suspenso. Ó, peraí, vamos esperar primeiro o tribunal decidir esse IRDR para ver se ele já traz norte em relação a essa decisão. Se o IRDR for julgado e houver a fixação da tese, a partir daí o juiz deve observar essa tese no seu processo. Portanto, suspende o processo e espera julgar o IRDR. Bacana? Então retorna na tela. Vamos colocar aqui porque o IRDR é o nosso quarto item. IRDR, certo? Tem mais, professor? Claro que tem. Nós temos também, pessoal, a suspensão por prejudicialidade. Por prejudicialidade ou por preliminaridade.
Ou seja, são situações, pessoal, que nós temos subordinação entre processos, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês, eu vou deixar anotado que daí você já coloca. Vamos colocar aqui, ó, daí você já anota no teu caderno, subordinação entre processos. Ah, professor, não tem uma hipótese de subordinação entre processos na área penal? Sim, tem, só que calma. Nós já vamos estudar essas hipóteses, né, de subordinação do processo na área penal. Já falo para vocês a respeito, ok? Vejam, pessoal, nós temos também, aqui eu vou colocar do ladinho, me perdoem a minha desorganização, mas é que não vai caber. Eu quero colocar aqui as questões das questões preliminares. Questões preliminares. E em relação a essas questões preliminares, nós temos aqui a suspensão por no máximo, né, por no máximo 1 ano. Por exemplo, deixa eu só colocar aqui, no máximo 1 ano, certo? Por exemplo, pessoal, qual que é a ideia aqui? Nós temos um processo que está tramitando, só que tem um outro processo, por exemplo, uma produção de provas, uma outra ação, em que vai ser produzida uma prova que interessa a esse processo que está tramitando. O que nós temos? Nós temos a possibilidade de que o juiz diga o seguinte, tá bom, já que nós temos uma questão preliminar relevante que diz respeito à produção de determinada prova em outro processo, o que eu faço? Vamos parar esse processo, vamos congelar a marcha desse processo e vamos aguardar o período no máximo de 1 ano para que haja decisão, para que haja produção de prova lá. Aí a gente traz essa prova para cá, a gente não precisa fazer novamente essa prova e o processo retoma o seu curso. Isso é possível. É isso que nós temos aqui neste item 6. Portanto, mais uma hipótese de suspensão. E deixa eu só perguntar aqui o seguinte, pessoal. Vejam, né? Nós temos lá suspensão do processo, quando discutir questão decorrente, tribunal for maior, ou quando tiver de ser proferida somente após de verificação de determinado fato, ou de produção de prova certa requisitada a outro juízo. Perfeito. Se nós temos uma prova que está sendo produzida em outro juízo, suspende o processo aqui para nós. Bacana? Legal. Retorna na tela aqui para que nós possamos dar seguimento às hipóteses que nós estamos analisando. Perfeito? Vejam, nós temos também, pessoal, a suspensão por força maior. Alguma catástrofe, pegou fogo no fórum, houve algum incêndio, alguma coisa, nós temos a possibilidade de suspensão do processo. 8. Também, pessoal, aqui é o seguinte, eu vou só colocar Tribunal Marítimo, daí eu vou explicar para vocês por quê. Tribunal Marítimo. Nós temos uma justiça especializada, nós temos uma justiça especializada aí, e nós temos uma primariedade em relação a questões discutidas em tribunais marítimos. Portanto, se for necessário, nós estivermos tratando de um processo, que, enfim, não sabemos aqui exatamente, não interessa exatamente o quê, mas se esse processo depender de alguma coisa, de algum julgamento lá na área, em tribunais marítimos, o que nós vamos fazer? Nós vamos suspender esse processo e dizer o seguinte, tá bom, então vamos aguardar a solução desse processo e depois retomamos o nosso. É o que nós temos expressamente lá no... quando se discutir em juízo, questão decorrente de acidente e fatos, navegação de competência do Tribunal Marítimo. Inciso 7º. Perfeito? Vem cá na tela de novo, que nós temos ainda uma outra hipótese, olhem só, uma outra hipótese bem simples, ou melhor, uma hipótese aberta. E aqui preste atenção, né? Vou colocar aqui outras hipóteses previstas no NCPC. Ou seja, né, pessoal? Vejam, nós temos aqui, e agora eu vou mudar de cor, e nós vamos passar rapidamente por todas as hipóteses que vimos. Nós temos a suspensão do processo por morte ou perda da capacidade processual da parte autora, ré, do representante ou do advogado, que daí observam essas regrinhas desse quadro aqui, que você já estudou comigo, certo? Retorna para cá. Convenção das partes
impedimento barra suspeição, IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, prejudicialidade ou preliminariedade, né, quando nós temos as hipóteses de subordinação entre processos, questões preliminares, força maior, processo que esteja discutindo, questão afeta tribunal marítimo ou outras hipóteses previstas no NCPC. Se o NCPC prever outras hipóteses de suspensão, tudo bem, suspende o processo, não há nenhum problema. Certo, pessoal? Bacana? Ótimo. Vejam só, é isso que você tem que saber e eu estou aqui, pessoal, com o código na mão e você tem que lembrar desse artigo 313, que são essas hipóteses. Nós temos muitas questões de prova que acabam explorando essa temática. Quer um exemplo? Vejam só, aqui comigo na tela, né? Um exemplo aqui comigo na tela de como esse assunto já foi cobrado. Olha aí, TRT da 11ª região diz o seguinte: se ocorrer o falecimento do único advogado do réu, o juiz determinará que este constitua mandatário no prazo de 15 dias, certo? Olhem só, nós tivemos, então vamos com calma, o falecimento do advogado do réu. Faleceu, você lembra do prazo de 15 dias. Morreu o advogado, 15 dias, certo? Perfeito, pessoal. Vejam, falecimento, morreu o advogado, 15 dias. O que acontece, né? O que acontece se essa parte ré não constituir novo advogado? Ela tem 15 dias. Se ele constituir, o processo retoma o curso. Daí, se ele não constituir, nós temos o quê? A revelia. Né? Professor, o que seria a revelia? Vejam, a revelia, pessoal, nada mais é do que dizer o seguinte, ó, você é contumaz no processo, você não tem interesse, você não está se defendendo, você demonstra não ter interesse em apresentar a defesa. Se você demonstra não ter interesse em se defender da forma regular, eu vou considerar que os fatos alegados pela parte possuem presunção de veracidade. Ou seja, a principal consequência da revelia é isso. Dizer assim, tá, o que o autor disse é verdade. Porque o que você está dizendo? Ó, eu fiquei sabendo do processo, eu sou o réu, eu fiquei sabendo do processo, certo? Fui citado e agora não me manifesto. O que eu estou dizendo? Não tem interesse. O que ele está dizendo é verdade mesmo. É uma forma de você dizer o seguinte, ó, ou você se manifesta ou o que ele está dizendo é verdade no processo. Mas, professor, nesse caso houve falecimento. Sim, houve falecimento do advogado. Ele até contratou um advogado para que fizesse a defesa. Mas faleceu o advogado dele e agora talvez ele já não tenha mais interesse. Certo? Porque ele não pode, o réu não pode diretamente apresentar a contestação. Ele precisa lá da capacidade postulatória. Então, se ele não pode apresentar diretamente a contestação e ele precisa de alguém que lhe confira a capacidade postulatória, o que ele faz? Ele tem que contratar um advogado. Ele tem 15 dias de acordo com o 313, inciso 1, que nós estamos estudando. Se ele não fizer isso, ele é revel, ok? Vamos resolver? Agora ficou fácil. Olhem só, né? Decorrido esse prazo sem a constituição do novo mandatário, suspende o processo por 1 ano? Não. Extingue o processo sem resolução de mérito? Aqui, pessoal, eu vou colocar assim, só se for o autor. Se for o autor, sim. Se for o autor, nós temos a extinção sem julgamento de mérito. Portanto, a B está fora. Vamos lá dar uma olhadinha aqui na letra C. Suspende o processo por 3 meses? Também não, pessoal. Vejam só. Ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu? Isso mesmo. Nós temos o processo continuando, só que esse processo tramitará, né? Com revelia. E por fim, nomeará outro advogado para o réu, apesar de não ser beneficiário da justiça gratuita. Não, está errado. Portanto, vejam só, questão atualizadinha, pessoal. A questão atualizadinha para que você possa resolver aqui. Perfeito? Portanto, primeira questão do dia, letra D, é a correta. Tá, o CESP cobra, professor? Tá aí, ó. O CESP cobra, mas na verdade o CESP acabam sendo assertivas mais fáceis. Olhem só. A perda da capacidade processual do representante legal da parte configura a hipótese de suspensão do processo? Claro que sim, nós vimos isso lá no 313, inciso 1º, está, portanto, correta
essa assertiva. Nossa, professor, que fácil. Isso mesmo, pessoal. Muito fácil. E você vai estudando a matéria comigo, você vai acumulando conhecimento, depois você revisa, faz questões, chega na hora da prova, você vai matar essas questões sem dificuldades. Vamos lá, pessoal? Agora uma questãozinha um pouco mais extensa, né? Uma questãozinha da VUNESP, mas é uma questãozinha que você vai ver aqui comigo que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vejamos, pessoal. Vamos lá. Lucas trafegava com sua moto quando foi vítima de um acidente de trânsito. Certo? Foi vítima de um acidente de trânsito. Em que colidiu com Nicolas. Ou seja, Lucas e Nicolas sofreram um acidente. Em que dirigiam o veículo no momento da batida. Em decorrência da colisão, Lucas teve seu pé amputado. Há em trâmite uma ação penal. Onde se verificam as causas do acidente, e eventual responsabilidade penal de Nicolas pelo evento lesivo. Lucas propôs posteriormente à ação penal uma demanda pleiteando a reparação civil. Então vamos grifar com calma aqui para que você entenda bem a temática que nós estamos estudando. Vejam, nós temos duas situações, né? Nós temos uma ação penal e nós temos uma ação de reparação civil. As duas ações foram ajuizadas por Lucas contra Nicolas em razão do acidente. Ótimo. Nessa situação, é correto afirmar que. E agora, pessoal, na verdade, eu já estou adiantando um tema que eu vou posteriormente aqui esquematizar com vocês, mas aí eu chamo você para a minha tela aqui e a gente já vai fazendo o bate-papo, que é bem legal. Vejam, 315 do novo Código de Processo Civil. O que diz o 315? Ó, até agora, nós vimos várias hipóteses de suspensão, né? Várias hipóteses de suspensão. Uma delas, inclusive, era aquela suspensão pelo prazo máximo de 1 ano, quando nós tivermos algum fato, alguma prova sendo discutida em outro processo civil, certo? Aquela suspensão por no máximo 1 ano, lá do artigo 313, quando houver a discussão de prova num processo civil, é para um processo civil, tá? Cuidado. Aqui não, pessoal. Aqui eu tenho um processo civil ajuizado, eu estou buscando uma reparação civil porque eu sofri um acidente, só que eu também ajuizei uma ação penal contra o camarada, porque ele causou uma lesão corporal, né? É o que fala ali, ó, teve o seu pé amputado. Ele sofreu uma lesão corporal, e essa lesão corporal ele vai discutir para ver se houve responsabilidade penal pelo dolo ou pela culpa do Nicolas. Bacana, perfeito, pessoal. Nesse caso, o artigo 315 diz o seguinte: quando nós tivermos uma matéria que está sendo discutida no âmbito civil e no âmbito penal, nós temos que privilegiar o âmbito penal. Basicamente é isso. E daí o 315 diz o seguinte, que se o conhecimento do mérito do processo civil ele depender da verificação da existência de um fato delituoso, por quê? Porque se ele for condenado lá no penal, se ele foi considerado culpado lá na área penal, ele vai ter que reparar civilmente também. Ele será facilmente considerado culpado civilmente. Por quê? Porque lá prevalece o que foi julgado na área penal, certo? Vamos seguir. Então, se o conhecimento do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal, certo? Ele vai determinar. Só que aqui, cuidado, pessoal. Vejam, se a ação ainda não foi proposta, 3 meses. Se a ação penal já foi proposta, 1 ano. E aqui eu quero que você tenha atenção comigo. Como assim, professor, a ação não foi proposta? O cara pode dizer que ele vai propor? Não tem um inquérito, pessoal. No processo penal nós temos a fase de inquérito. Se nós estivermos antes da ação penal discutindo ali a colheita de provas, fazendo o inquérito para verificar se será ou não será denunciada a parte, essa suspensão é por no máximo 3 meses. Se já houve a denúncia e nós já estamos com o processo ajuizado, a suspensão se dá pelo prazo de 1 ano, daí por um prazo maior, certo? Então agora, vem cá comigo, com esses elementos nós temos condições de matar a questão. Vejam só, se o conhecimento do fato da ação depender da verificação da existência de fato delituoso e havendo ação penal, a ação penal, se há ação penal é 1 ano, ocorrerá a suspensão do processo civil que não poderá ser superior a 1 ano, certo? Perfeito, pessoal. O gabarito da nossa questão já é a letra A. Olha aqui. Vejam só
que ele já fala para nós que há uma ação penal em curso. Se já há uma ação penal em curso, né? Se nós já temos uma ação penal em curso, portanto, vejam só, o processo será suspenso por no máximo um ano. 315 do NCPC. Vamos rapidamente ver as demais? Vejam, a responsabilidade civil independe da penal e por isso não poderá o juiz suspender o trâmite da ação. Pelo contrário, nós falamos que há sim possibilidade de suspensão, né? Nos prazos de 3 meses se no inquérito para a apresentação da ação, de 1 ano para após o ajuizamento. Vejamos, se a ação penal não for proposta no prazo, a ação penal não for proposta, ou seja, a gente está aguardando a ação penal ser proposta, aí o prazo é de 6 meses. O prazo não é de 6 meses, perdão, ele será de 3 meses. Portanto, letra C está fora. Caso o processo seja suspenso por conta da existência da ação penal, ou seja, a ação penal já existe, então a suspensão do processo é por 1 ano, né, em trâmite, após o prazo de 1 ano, sem que a questão de mérito seja apreciada na esfera penal, deverá o juiz extinguir o processo civil? Não, pessoal. Vejam, o prazo aqui até estava certo, mas qual que é o erro? A ação penal foi ajuizada, o juiz diz, então tá bom, então vamos esperar até 1 ano, vamos esperar o prazo de 1 ano, para que nós tenhamos a sentença penal e nós possamos usar ali aquele julgamento de culpa para este processo. Passou esse 1 ano, não houve julgamento, o juiz vai extinguir o processo? Claro que não. O juiz vai dar seguimento e ele mesmo vai produzir as provas para fixar a culpa e a responsabilidade a partir daí civil, porque são esferas independentes, mas não há extinção do processo em resolução do mérito, não. Letra E, né? Havendo ação penal em curso, haverá litispendência com ação civil. Pessoal, cuidado. Nós não temos litispendência entre esferas jurídicas distintas. Não há litispendência entre processo civil e processo penal. São esferas independentes. Se independentes são, não podemos ter litispendência. Portanto, retorne na tela e veja, gabarito dessa nossa questão é a letra A. Legal, pessoal? Tranquilo, né? Vejam cá, mais uma questãozinha, agora bem rapidinha aqui para vocês. De acordo com a disciplina processual vigente, a hipótese que não dá aso à suspensão do feito. Ou seja, nós temos aqui 5 letras, né? Dessas 5 letras, uma delas não implica suspensão do processo. Vamos lá? Letra A. Requerimento formulado na petição inicial de desconsideração da personalidade jurídica. Pergunto para você, você leu alguma hipótese aqui no 313 em que nós temos a desconsideração da personalidade jurídica como hipótese de suspensão? Falamos de morte da parte, perda de capacidade processual do advogado, convenção das partes, arguição de impedimento, IRDR, quando a sentença depende de outros fatos, motivo de força maior, discussão lá do Tribunal Marítimo e nos demais casos que o CPC regula. Está lá? Não está, pessoal. Portanto, o gabarito da nossa questão, vejam, pessoal, é direto, né? É objetivo. Logo, nós temos aqui que a letra A, ela é a incorreta, e ela sendo a incorreta, ela sendo uma das hipóteses que não é de suspensão, já é o nosso gabarito da questão. Certo? Tranquilo. Não é isso? Agora vejamos lá. Perda da capacidade processual da parte é o inciso 1. Vínculo de prejudicialidade externa é aquela hipótese que nós vimos lá, pessoal. Vejam só, deixa eu só pegar aqui, lá no inciso, né? Inciso 5. Professor, prejudicialidade externa? Sim, externa, depende de outro processo, é externo. Convenção das partes, inciso 2. E a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas é o inciso 4. Portanto, notem que fácil, pessoal, todas essas demais alternativas estão corretas. Gabarito da nossa questão, letra A, certo? Portanto, é isso que temos. E vejam, eu trouxe aqui várias questões atualizadas de várias bancas, demonstrando para você o seguinte, é um tema, pessoal, que cai e cai muito. É um tema que já tem caído este ano, é um tema que caiu nas provas do ano passado. Sob a vigência do novo código, nós temos inúmeras questões, diversas questões na realidade, a respeito dessa temática, tá bom? Eu me preocupa muito a questão lá da prejudicialidade em relação a outros processos. Então, eu trouxe aqui na tela para vocês a questão da suspensão do processo, da verificação da esfera criminal, certo?
Na verdade, antes disso, eu só quero, pessoal, destacar para você o seguinte: vedação da prática de atos. Processo está suspenso, pode ficar praticando prova? Processo está suspenso, posso ficar apresentando requerimento? Claro que não. Eu só posso apresentar um requerimento para talvez pedir a revogação dessa suspensão. Mas eu não posso. Combinei com a outra parte de que eu vou suspender o processo por 6 meses, ficar juntando documento, ficar fazendo pedido para o juiz. Não pode. Então, é vedada a prática de atos processuais durante o prazo de suspensão, certo? Agora vamos anotar, porque eu quero que você leve isso para a tua cabeça, essa questão aqui da verificação dos fatos na esfera criminal. Pessoal, lembra lá do artigo 315 do NCPC, certo? Lembra, por favor, do artigo 315 do NCPC. E aqui nós temos duas regras, né? Nós temos duas regras. Eu vou colocar assim. Primeira regra. Daí, 3 meses. Essa de 3 meses é para ajuizamento da ação penal. Para ajuizamento da ação penal. Certo? Perfeito. 3 meses para o ajuizamento da ação penal. Você lembra lá do inquérito. E nós temos um outro prazo de 1 ano. E esse prazo de 1 ano, você tem que lembrar que esse prazo de 1 ano é para o julgamento, certo? Olha a diferença, da ação penal. Notou a distinção? Perfeito. Por favor, não esqueça disso. Aqui, pessoal, nós temos o quê? Eu vou colocar aqui a fase de inquérito, certo? A fase de inquérito. Nós vamos aguardar para ver se há o ajuizamento da ação. E no outro nós vamos ver se há o julgamento da ação. Perfeito, pessoal? Portanto, fiquem muito atentos aqui a essas hipóteses, a essas duas situações. Lembrando que quando essa prejudicialidade se der no processo, né, no processo civil, ou seja, nós dependemos do julgamento de fato ou de prova de outro processo, o CPC fala o seguinte, ele fala que essa suspensão ela será por até 1 ano. Então não confunda essas hipóteses. Na verdade, a distinção mesmo vai ficar por conta dessa hipótesezinha aqui, dessa hipótesezinha de 3 meses. Mas é importante que você tenha essa visão global para que você não erre, para que você não se confunda, para que você não perca a questão de prova. E olha, pessoal, para tribunais, isso aqui tem cara de questão de prova, certo? Tem cara de questãozinha que vai procurar confundir vocês. Legal? Portanto, vem cá na tela e vejam, pessoal, com isso, o que eu encerro aqui? Eu encerro a análise da suspensão. Falamos da formação, falei das hipóteses em que o processo é congelado, agora vamos terminar o processo? Vamos extinguir o processo? Quando que se dá a extinção? E aqui, máxima atenção. Eu vou falar um pouquinho a respeito lá daquelas hipóteses que nós falamos de improcedência liminar e de indeferimento da petição inicial. E vejam, pessoal, são duas situações específicas, né? Nós tínhamos, né, a hipótese de julgamento do processo sem a resolução do mérito ou julgamento do processo com a resolução do mérito. Qual que é a distinção? Quando nós não resolvemos o mérito, nós dizemos o seguinte, há algum problema no procedimento. Não há o preenchimento de algum requisito processual, certo? Então não tem como o juiz analisar ali se você tem ou não tem razão, se você é ou não é dono do carro, se você deve ou não deve despejar o inquilino, se você realmente tem direito ou não tem direito ao ressarcimento, à reparação, ao dano moral. Não há como eu ir a fundo no mérito da questão, certo? Agora, quando o processo está regular, o juiz chega ao final, e esse é o grande objetivo do processo, que haja uma sentença de mérito. Né? Tanto é que nós falamos em primazia da sentença de mérito. Que o juiz analise o conteúdo do processo e daí ele vai julgar o processo com a resolução do mérito. Tá? Por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso, pessoal, porque na extinção, você tem que estudar a extinção com esses dois focos. Você deve estudar a extinção olhando para o 485 do NCPC e olhando para o
487 do NCPC. Como assim, professor? Que artigos são esses? Vejam só. Nós temos, pessoal, a sentença terminativa, eu termino, desculpe aqui com perdão da palavra, mas eu termino o processo sem analisar o que importa, por isso é uma sentença terminativa. E essas hipóteses de sentença, né, terminativa estão lá no 485 do NCPC. Daí nós temos também, pessoal, as sentenças resolutivas. Elas resolvem o problema do processo, portanto, elas estão lá no 487 e são com análise do mérito, certo? Vou só destacar as palavrinhas aqui para que você tenha em mente. E eu vou dar só mais um passozinho aqui antes de nós prosseguirmos nessas análises, pessoal. Vejam, quando a sentença ela é terminativa, nós temos apenas a coisa, olha aqui, olha que legal isso aqui, coisa julgada. Vou até mudar de cor. Formal. Eu vou tratar disso mais adiante, mas eu quero que você fique atento aqui. E agora, quando nós tivermos uma sentença resolutiva, nós temos a coisa julgada. Coisa julgada. E atenção aqui no que eu estou escrevendo. Ó. Formal. Professor, mas formal você já colocou. E material. Ah, eu tenho as duas? Sim, eu tenho as duas. Tá, professor, mas e qual seria a distinção? Na coisa julgada formal, eu estou olhando para o processo. Na sentença terminativa, o processo não chega ao fim? Chega. Na sentença resolutiva, o processo não chega ao fim? Chega. Portanto, a partir do momento que transitou em julgado, a coisa julgada formal? Sim. Por quê? Eu posso modificar a sentença, eu posso rediscutir aquela sentença terminativa, se ela transitou em julgado? Não posso. Eu não posso mais alterar aquela sentença, aquela ação, quando há uma sentença terminativa. E quando há uma sentença resolutiva, eu posso modificar aquela sentença, aquela ação? Não posso. O processo transitou em julgado. Qual que é a grande diferença? Na sentença terminativa, não houve, olhem só, na sentença terminativa, não houve, deixa eu só mudar de cor para que facilite a visualização, não houve análise do mérito. Portanto, não há coisa julgada material. A coisa julgada material, ela ocorre apenas na sentença que resolve, resolutiva, por quê? Porque aqui sim. Aqui nós tivemos a análise do mérito. Aqui o juiz disse que eu tenho direito ao carro ou eu não tenho direito ao carro. Aqui o juiz disse que eu tenho que ser despejado ou não. Aqui o juiz disse que eu tenho que indenizar a parte contrária por danos morais ou não. Houve análise do objeto do processo. Aí a coisa julgada é material. A partir do momento que nós temos a coisa julgada material, eu não posso entrar com uma nova ação para rediscutir novamente o meu direito. Por quê? Porque o juiz já me deu, já prestou a tutela jurisdicional. Ah, professor, então quer dizer que lá na sentença terminativa eu posso ingressar com a ação novamente? Via de regra, sim. Vejam, como não houve análise do mérito, como o processo foi extinto porque houve algum problema no processo, eu posso fazer o quê? Eu posso arrumar esse processo, eu posso retificar esse vício e ingressar com a ação novamente. E agora sim, essa ação chegar à sentença. Olha que interessante, pessoal. Portanto, você não vai mais confundir a partir de agora essa questão da coisa julgada. Se o processo não tem análise de mérito, se o processo entra lá no 485 do NCPC, se é uma sentença terminativa, somente faz coisa julgada formal. Agora, se é uma sentença que resolve o processo, uma sentença resolutiva, ela faz análise do mérito, ela entra nas hipóteses do 487 e ela faz coisa julgada formal, mas também e principalmente coisa julgada material. Ok? Retorna na tela. Certo? Vamos lá. Fiquem atentos aqui quanto a essas, fiquem atentos aqui quanto a essas hipótese de sentença terminativa e de sentença resolutiva. Tá bom, professor? Já estou até entendendo o que nós vamos ver agora. Sim, você já sabe, nós vamos ter que analisar as hipóteses do 485 e as hipóteses do 487 do NCPC. Vamos lá? Vamos lá. Vejam só. 485, hipótese de sentença terminativa. E olhem lá, pessoal. O próprio artigo, deixa eu só mudar de cor aqui. O próprio artigo
485 diz: o juiz não resolverá o mérito. Ele não resolverá o mérito em que situações? Quando ele indeferir a petição inicial. Nos casos de indeferimento da petição inicial. Vejam, pessoal, quando nós tivermos o quê? Quando o processo ficar parado por mais de um ano. E são as hipóteses denominadas de negligência das partes. Ou seja, as partes, elas deviam retomar o processo, deveriam eventualmente efetuar requerimentos no processo. Não fizeram. Não fizeram, o processo ficou parado. O juiz extingue sem resolução do mérito, dizendo o seguinte, ó, vocês não têm interesse, se vocês não têm interesse, o processo vai ser extinto. Se não promover atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. E aqui, pessoal, prestem bem atenção a essa hipótese, né? Prestem bem atenção a essa hipótese, por quê? Prestem muito bem atenção a essa hipótese, porque se isso ocorrer, né? Vou colocar aqui, ó, se isso ocorrer por 3 vezes, nós temos o quê? A chamada perempção. Como assim, professora, perempção? O que é essa perempção? Essa perempção é uma sanção. Essa perempção significa o seguinte, ó, o autor deveria dar andamento ao processo, deveria promover atos e diligências que foi pedido a ele. Ele não fez, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito porque ele abandonou a causa, ele deixou o processo largado lá. Aí, como só faz coisa julgada formal, ou seja, como o processo só fica imutável naquele processo que foi julgado, a parte diz assim, não, agora sim, agora eu vou entrar com esse processo e eu vou dar atenção aqui aos requerimentos, aos pronunciamentos judiciais e realmente vou cumprir os atos e diligências que eu deva cumprir. Beleza, ele ingressa a cassação e o que ele faz? Deixa novamente o processo parado por 30 dias, vem o juiz e extingue o processo sem resolução do mérito. Novamente por abandono da causa. Daí o autor diz assim, poxa vida, agora chega, né? Agora realmente eu vou entrar com a ação. Por quê? Por que ele tem que entrar com uma nova ação? Porque fez coisa julgada formal naquele processo, ele não pode mais rediscutir aquele processo está morto. Só que não analisou o mérito. Então, se não analisou o mérito, teoricamente ele pode ingressar com a ação novamente. E agora não, agora ele contrata outro advogado, agora ele diz assim, agora é comigo. Agora eu vou anotar na minha agenda aqui, vou acompanhar esse processo toda semana. Transcorre 30 dias, o juiz intima ele para se manifestar, passou 30 dias, ele não se manifestou, o juiz extingue o processo. Vejam, pessoal, 3 vezes sucessivas, 3 vezes que nós tivermos essa extinção do processo por abandono, nós temos a perempção. A parte pode ingressar com uma 4ª ação? Mas, professor, nós tivemos uma sentença sem julgamento do mérito, ele não poderia agora discutir o mérito? Não pode mais. Poderia, por 3 vezes e não fez. Agora não pode mais. Certo? É isso que nós temos aqui nesse inciso 3. Então, retorna na tela e vamos à frente, pessoal. Vejam só. Nós temos ali, verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. É a questão lá por exemplo, das incapacidades, se não há a parte não... Por exemplo, nós temos lá faleceu o procurador da parte ré, né? Faleceu o procurador da parte ré. Aí o juiz, ou melhor, faleceu a parte autora. O juiz intima para que haja direito transmissível. Intima para que haja, para que seja colocado no processo ali, para que os herdeiros assumam o processo. Não assumiram? Nós temos o quê? Nós não temos um pressuposto de desenvolvimento válido do processo, o juiz extingue o processo. Reconhecer a existência da perempção, falamos acima, da litispendência e da coisa julgada. Tá? Professor, qual é a distinção que nós temos da litispendência para a coisa julgada? Atenção, na litispendência o processo ele é pendente, o processo está tramitando. Na coisa julgada o processo foi julgado, certo? Ou seja, se eu já tive, né? Olhem só que legal, se eu já tive uma ação que dizia que o carro era de José, eu posso entrar, e essa ação transitou em julgado, eu posso entrar com uma nova ação para discutir novamente? Não, por quê? Porque já houve coisa julgada, e a coisa julgada aqui, ela é em sentido material. Já houve análise e o juiz já disse que o carro não é meu, eu não posso entrar com uma nova ação para querer de novo um novo pronunciamento judicial.
coisa julgada. Agora, essa ação está tramitando, está lá em fase recursal, estou vendo que eu vou perder. Posso entrar? Então, antes de existir o trânsito julgado, antes do juiz, antes de darem um acordo lá do meu recurso, eu perder o recurso e transitar em julgado, eu vou dar uma desperta, eu entro com a ação já. Pode? Não pode. Por quê? Porque daí, nesse caso, é litispendente. Entra uma vez, meu amigo. Entrou uma vez, decidiu, morreu, não pode mais ficar rediscutindo. Processo em trâmite, litispendência. Processo julgado, coisa julgada. Perfeito? Legal. Volta na tela aqui. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Tranquilo, já analisamos essas hipóteses. Se a parte não é legítima, ou a parte não tem interesse, então o juiz vai extinguir o processo dizendo assim, meu amigo, você está discutindo coisa que não é tua, né? Coisa que não diz respeito a você, portanto, extingue o processo sem resolução no mérito. Acolher a alegação de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer a sua competência. Qual que é a ideia aqui? As partes colocam lá no contrato, lá na última cláusula do contrato, dizendo o seguinte, que eventual conflito decorrente do cumprimento desse contrato de prestação de serviços, o julgamento vai se dar no juízo arbitral. Aí o que acontece? A parte não lembra ou não quer, o juiz não quer se submeter ao arbitral, o juiz arbitral vem e entra com ação perante o processo jurisdicional. O que acontece? Vem a outra parte e diz assim, peraí, meu amigo, nós combinamos que ia entrar com ação lá, agora você quer entrar aqui no Poder Judiciário? Não. Juiz, por favor, extinga esse processo em julgamento no mérito, porque ele, na verdade, deve ser julgado, porque nós assim decidimos, lá pelo juiz arbitral. O juiz vai fazer isso, certo? Perfeito. Essa é a hipótese que nós temos aqui. Homologar a desistência da ação, e vejam, pessoal, a desistência da ação, ela depende, né? Ela depende de homologação. É necessário que haja a homologação para a desistência da ação, certo? E vejam, essa desistência da ação nós temos algumas informaçõezinhas importantes. Ela pode ser apresentada. Ela pode ser apresentada até a sentença, certo? Ela pode ser apresentada até a sentença. É importante também o seguinte, pessoal. Se já contestou, depende do consentimento do réu. Ou seja, se o réu já contestou a ação, é necessário colher o consentimento do réu para para que seja admissível essa desistência. Portanto, vejam só, são essas as duas hipóteses aqui, duas informaçõezinhas extras em relação a esse inciso 8º aqui de desistência da ação. Sigamos. Em caso de morte da parte, a ação for intransmissível por disposição legal. Professor, eu acho que eu já vi isso. Sim, você estudou isso comigo lá no 313, para inciso 1º. Quando morre a parte, o que você tem que olhar? Se o direito discutido é ou não é transmissível. Se ele é transmissível, suspende o processo para que os herdeiros, os sucessores, o espólio possa vir representar, assumir esse processo. Perfeito? Agora, se é intransmissível, ou seja, se eu não posso transmitir o direito, daí, pessoal, morreu. Certo? Aí morreu, daí não tem o que fazer, o juiz vai extinguir o processo sem resolver o mérito. Por quê? Porque daí não há um defeito, né, de representação de capacidade processual. Esse defeito de capacidade processual ele é insanável, porque não é algo transmissível, o juiz já extingue o processo, ok? E vejam, por fim, nós temos uma hipótese aberta, né? Nós temos uma hipótese aberta que fala nos demais casos prescritos, né? Prescritos em lei. Certo, pessoal? Portanto, são essas as hipóteses de sentença terminativa em que não há resolução do mérito. Só lembrando, ela faz coisa julgada formal. Apenas, tá? Não impede, em regra, que você entre com a ação. Professor, por que você está falando isso em regra? Lembra aqui, por exemplo, da perempção. Nós temos a situação da perempção em que, a depender da hipótese após sucessivas extinções sem resolução do mérito por abandono, o juiz extingue sem resolução do mérito e diz o seguinte, agora você não pode entrar mais com a ação. Certo? Por isso que eu falo em regra.
Ok? Agora, para que a gente possa concluir aqui essas hipóteses, pessoal, resolução do mérito. Resolução do mérito está lá no artigo 487 do NCPC, e ele fala o seguinte, que nós teremos a resolução do mérito, ou seja, uma sentença que vai produzir coisa, julgada, material. Vou pôr só agora, você já está cansado de ver isso aqui, que eu já anotei várias vezes. Coisa julgada, material mais formal, então eu vou só colocar as letras iniciais, certo? Coisa julgada, material e formal, certo? Vamos lá. Primeira hipótese, se o juiz ele acolher ou ele rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Isso mesmo, se o juiz analisar, se ele chegar lá e dizer assim, ó, julgo procedente o pedido da parte autora para condenar o réu a pagar 50 mil. Pronto, ele acolheu. Julgo improcedente essa demanda, em razão da ausência de provas ou que o pedido da parte ela não tem razão, julgou improcedente, analisou o mérito da questão. Ou seja, quando ele acolhe o pedido ou ele rejeita o pedido, analisou o mérito, decidiu efetivamente o que se estava discutindo. Vejam cá, decidir de ofício ou a requerimento de alguma das partes sobre a decadência ou sobre a prescrição. E olha que legal, pessoal. O juiz recebe o processo, a parte entra com uma ação para cobrar um cheque que foi devolvido do banco. E esse cheque, pasme, está faz 30 anos que ele voltou do banco devolvido e a parte nunca foi cobrar. Pode cobrar agora? Pode, mas não vai ter efeito nenhum. Por quê? Porque a pretensão está prescrita. Se ela está prescrita, ela perde a possibilidade de exercer essa pretensão em juízo. Certo? Portanto, é uma hipótese de resolução do mérito. O juiz diz o seguinte, ó, não me interessa se você tem ou não tem direito, se foi ou não foi pago. Se essa dívida ela existe ou ela não existe. Mas, por questões de segurança jurídica, ela é uma dívida que não é mais cobrável. Portanto, resolvo o mérito do processo dizendo que a obrigação dessa cártula está totalmente prescrita e você não pode mais cobrar o cheque. Basicamente, seria isso, ok? E vejam cá, pessoal, nós temos ainda, só um instantinho aqui para eu voltar na tela, ótimo. Vejam, nós temos também a extinção do processo, né? Com resolução no mérito. Quando? Para homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, em transação ou renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Ou seja, a parte reconhece o pedido, o réu reconhece o pedido do autor, ou reconhece o pedido do réu quando ele reconvir, você já vai estudar isso com mais calma. Quando as partes fazem um acordo, isso aqui é o acordo, né? Elas chegam à solução do processo por intermédio de um acordo, ou quando ela renuncia, ela diz assim, eu queria entrar com você, mas eu queria entrar com uma ação contra você, eu entrei com ação, mas agora já não quero mais. Renunciou. Nesses casos, como são decisões que dependem de homologação, essa homologação, ela se dá com resolução do mérito. Certo, pessoal? Pode depois que a parte desiste da ação ela entrar novamente? Não pode. Pode depois que a parte, pode depois que a parte reconhece a procedência do pedido ingressar com a ação novamente? Não, porque aqui há a coisa julgada material. Ela pode depois renunciar, o réu renuncia à pretensão e agora ela pode novamente entrar com a ação? Não pode mais, pessoal, porque nesse caso nós temos coisa julgada formal, ok? E agora vejam só como que isso foi cobrado pelo CESP no concurso aqui do TSE para questãozinha de questõezinhas assertivas de 2016. Vejam só. Quando da extinção do processo, o pronunciamento do juiz se dará por sentença. Certo, pessoal? Claro que sim. Vejam, eu nem tratei disso diretamente, você estuda isso comigo lá na parte dos pronunciamentos do juiz, mas vejam só, se o juiz ele extingue o processo, seja lá na fase inicial, quando ele, por exemplo, ele indefere o pedido da parte autora, ou ele faz a improcedência liminar, ou agora, depois de toda a marcha processual, chega lá na sentença e ele diz assim, está extinto o processo com ou sem resolução do mérito, ele põe fim à fase de conhecimento. E se ele põe fim à fase de conhecimento, nós temos o quê? Uma sentença. Lembra, qual é o conceito de sentença? Rapidamente aqui retomando. A sentença decorre da extinção da fase de conhecimento. A sentença decorre, pessoal, daquelas hipóteses em que o juiz ele julga
extinto ou ele extingue uma ação de execução de título extrajudicial, ou uma sentença é quando for aquilo que o procedimento especial disser que é sentença, certo? Claro, a forma mais tradicional ou a mais comum, corriqueira de sentença é aquela que põe fim à fase de conhecimento. E é o que foi cobrado aqui pelo nosso CESP-zito. Bacana, galera? Vamos lá. Vejam só, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para corrigir o vício que possa resultar na extinção do processo sem resolução do mérito. Também está certíssimo, pessoal. Também está certíssimo e é o artigo 316. Ainda que se trate de uma questão que seja cognoscível de ofício, por exemplo, prescrição e decadência, o juiz não pode extinguir o processo com resolução do mérito, nesse caso, se ele não der à parte a oportunidade de retificar. No caso aqui da prescrição e decadência, de que a parte possa convencer o juiz do contrário. Mas, por exemplo, se o juiz identificar que a parte entrou com a ação e não tem procuração do advogado. Se não tem procuração do advogado, é como se a parte não tivesse advogado no processo. O juiz olhou lá no meio do processo, está chegando perto da sentença, né? Ele olhou no processo que não tem procuração. O juiz disse, haha, resolvi esse processo. Não vou precisar analisar todos os pedidos, esses 35 pedidos que o autor fez. Por quê? Ele esqueceu de juntar a procuração. Vou extinguir o processo por ausência de capacidade postulatória e, portanto, falta um pressuposto de validade do processo extinto sem resolução do mérito. Pode fazer isso o juiz? Poder pode, mas essa sentença dele é totalmente impugnável. Não pode, pessoal. A sentença dele é uma sentença, eu fiz uma brincadeira aqui, mas é uma sentença totalmente nula. Portanto, ele deve, antes dele extinguir o processo, dizer assim, ó, eu vi agora que há um defeito de representação. Te dou 10 dias, te dou 15 dias, para que você possa regularizar essa procuração, juntar a procuração, senão vou extinguir o teu processo sem resolução do mérito. O juiz deve oportunizar à parte a possibilidade dela corrigir o vício. Corrigiu, segue para a sentença. Não corrigiu, extingue sem resolução do mérito. Bacana? Retorna na tela. Então, as duas assertivas que nós vimos, né, são essas aí. E agora, uma questãozinha da FCC TRT da 20ª região. Vejam lá. Renato ajuizou uma ação de cobrança contra Henrique. Apresentada a contestação, Renato requereu a desistência. Pode desistir? Pode. Só que, olha, pessoal, já tivemos a contestação. Se nós tivermos a contestação, o que nós precisamos? O tal do Henrique aqui, que é o réu, ele precisa o quê? Consentir. Ah, professor, ainda pode desistir? Veja, pessoal, apresentada a contestação, falou que tem sentença? Não, então pode. Porque se já tivesse sentença, não poderia. Certo? Então vamos lá. Olhem só. Depende da aceitação de Henrique e pode ser formulado até a sentença. E se homologar, pode ser formulado até a sentença em que se homologar a desistência resolverá o mérito, pessoal. Olhem só. Resolverá o mérito. Olhem só que bacana. Vejam, cuidado, pessoal. Cuidado aqui. E eu vou aproveitar para passar de novo nesse 485. Porque isso pode gerar dúvida aqui para vocês. Eu quero estar errado isso aqui, mas isso pode gerar dúvida para vocês. Vejam só, nós temos ali alegação, não sei o que, na licença de desenvolvimento, é uma hipótese de sentença sem resolução, né? Claro, uma hipótese de sentença sem resolução do mérito. É o inciso, deixa eu só encontrar aqui para vocês que eu não estou encontrando, vem cá na tela. Que eu já esclareço, inclusive, uma dúvida que surgiu aqui. Vamos lá, pessoal. 485. Olha só, o 485 fala o seguinte, que o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. Então, vamos fazer o seguinte, vem na tela para que não haja nenhuma confusão em relação a isso. Olhem só, nós temos sentença, né? Anota isso aí, porque isso é importante. Vejam. Há duas hipóteses aqui. Né? Sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito. Quando que ela será sem resolução do mérito?
quando ela envolver a hipótese de desistência da ação. É sem resolução do mérito. Agora, cuidado, será com resolução do mérito? Será com resolução do mérito, e aí a gente volta para aquelas duas hipóteses que nós tínhamos visto lá no 485, em duas situações. Quando nós tivermos reconhecimento da procedência, do pedido, ou quando nós tivermos o quê? A renúncia à pretensão. Entenderam a distinção? Então, cuidado, pessoal, para que nós não façamos, né? Para que nós não façamos a confusão aqui. Olhem só, a desistência da ação, ela está lá no 485.8. O reconhecimento da procedência do pedido está no 487.3a. E a renúncia à pretensão está no 487.123c. Certo, pessoal? Perfeito? Portanto, olhem só aqui, fiquem atentos. Dessa forma, a nossa letra A ali, ela está incorreta quando ela fala que nós temos a desistência resolvendo o mérito. Não resolve. Legal? Show de bola? Vamos adiante. Independe da aceitação de Henrique? Não. Eu falei para vocês e nós vimos que essa desistência da ação, e vamos tornando aqui o nosso esquema cada vez mais completo, ele vai depender aqui de homologação. Na verdade, todas elas dependem de homologação, tá? Não é só a desistência, mas é porque ela foi referida ali na nossa alternativa. Então, letra B está fora. Depende da aceitação de Henrique, bacana. E pode ser formulado apenas se estiver havido instrução. Não tem nada a ver, pessoal. Né? Não tem nada a ver. Não há nenhum condicionante. Ela pode ocorrer até a sentença C está fora. Independe de aceitação? Não. Vimos que depende de aceitação, sim. Portanto, deve ser a E. Vejamos. Depende de aceitação de Henrique, pode ser formulada até a sentença. Bacana. E se homologar a decisão, não resolverá o mérito. Isso mesmo. Portanto, letra E é a correta e é o gabarito da nossa questão. Bacana, pessoal? E olhem, esse quadrinho aqui nós fizemos agora, aqui rapidamente, mas esse quadrinho é muito legal para que você possa ter em mente para a sua prova. Bacana, pessoal? Show de bola? Legal. Portanto, vem cá na tela e com isso nós encerramos a parte relativa à formação, relativa à suspensão e relativa à extinção do processo. Perfeito? Show de bola!